Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O juiz Sérgio Moro quis saber se o ex-presidente Lula tinha comprovantes do pagamento do aluguel do apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo. A Lava Jato sustenta que o apartamento foi presente da Odebrecht para Lula. O senhor ex-presidente sabe explicar como foi pago o aluguel desse imóvel a partir de fevereiro de 2011? Dona Maria ficou com a responsabilidade de fazer o contrato e de acertar aluguel, condomínio, IPTU e outras coisas da casa. Era tudo ela que fazia. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel e eu declarava no meu imposto de renda que a dona Marisa mandava para o procurador o pagamento do aluguel. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juízo, esses recibos não foram apresentados ainda. O senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Lula disse que nunca tratou de dinheiro com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht. Jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht a Pedro Novis. Que o senhor credenciou Antônio Palocci. Deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse país. O Ministério Público Federal indagou o ex-presidente sobre uma empresa que teria atuado como laranja da Odebrecht na compra do imóvel para o Instituto Lula. A mesma que fretou um avião para uma das viagens dele. Com relação à empresa DAG, o senhor conheceu a empresa DAG? Doutora, que foi... eu não conheço a empresa DAG. Tudo que eu sei da empresa DAG é o que vocês falam pela imprensa. Consta que a empresa DAG efetuou custos com o afretamento de uma aeronave que foi cedida para uso do senhor ex-presidente em viagem realizada à República Dominicana. Eu fiz 76 viagens nesse mundo para fazer palestra. Eu não contratava palestra. E eu não contratava avião. As pessoas que me contratavam tinham a obrigação de me pegar em São Paulo, me levar onde ia essa palestra e me trazer de volta para São Paulo. Eu nunca fui saber, sabe, quem é que pagava, porque nos contratos meus, a empresa que me contratava era obrigado a garantir o direito de ir e vir meu. Portanto, eu não sei se quem pagou foi a Dago, Itaú, Bradesco, Bamerindos. Não tenho a menor noção. E o senhor tem conhecimento? Agora, se tiver, deve estar no contrato. Em outro trecho do depoimento, Lula voltou a criticar Antônio Palocci.
Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelo fatos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros. Então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, sabe, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula. Não é que eu sou santo, que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena disso. Depois de prestar depoimento e de participar de um ato com apoiadores no centro de Curitiba, Lula deixou a cidade de carro. O ex-assessor de Antônio Palocci, Branislav Contic, também foi interrogado hoje no mesmo processo. Ele negou as acusações e disse que não teve qualquer envolvimento com o episódio da compra do terreno. Afirmou também que nunca recebeu valores em espécie do setor de propinas da Odebrecht. O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Lula é réu no processo no qual é acusado de receber propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno, onde seria instalado o Instituto Lula, e de um apartamento. O ex-presidente Lula chegou para prestar depoimento por volta de 1h50 da tarde. Ele era aguardado por apoiadores que se concentraram a uma quadra da Justiça Federal do Paraná. Lula desceu e caminhou com os manifestantes por alguns minutos. Ele depôs por aproximadamente 2 horas e deixou o prédio às 4h30 da tarde. A área em torno do prédio da Justiça Federal foi bloqueada, como já tinha acontecido no primeiro interrogatório do ex-presidente Lula em maio. Só pessoas credenciadas, como moradores da região, comerciantes e funcionários da Justiça Federal puderam passar. Mas desta vez, o esquema de segurança teve menos policiais. 1.500 agentes de segurança foram convocados, metade do efetivo usado em maio. A Secretaria de Segurança informou que a redução ocorreu porque vieram menos caravanas para Curitiba. Cerca de 7.000 apoiadores do ex-presidente, segundo os organizadores, e 2.000 de acordo com a PM. Eles fizeram uma caminhada e participaram de um ato convocado por militantes do PT e centrais sindicais com a presença de Lula. Grupos que apoiam a Lava Jato também organizaram um ato a 1,5 km da Justiça Federal. Levaram faixas, cartazes e um boneco representando o juiz Sérgio Moro. O ex-presidente Lula foi denunciado 9 vezes pelo Ministério Público. Em 6, ele se tornou réu. Na ação do triplex do Guarujá, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa recorreu da sentença. Já no processo de hoje, Lula é acusado de receber 13 milhões de reais em propina da Odebrecht, por meio da compra de 2 imóveis, um apartamento vizinho ao que ele mora em São Bernardo do Campo e um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula. A obra nunca saiu do papel. Na semana passada, o ex-ministro Antônio Palocci, que também é réu nesta ação, confirmou as acusações contra Lula e disse que dividiu com o ex-presidente a preocupação que tinha com a compra do terreno. Comentei com ele nesse dia, nosso ilícito com a Odebrecht já está monstruoso. Já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, onde nós vamos acabar num lugar como esse que nós estamos aqui. Em Curitiba, Lula ainda responde ao processo sobre o sítio em Atibaia, que o Ministério Público Federal afirma ser do ex-presidente. No depoimento, o ex-presidente Lula negou ter sido favorecido pela Odebrecht com a compra do terreno e do apartamento e com a reforma do sítio em Atibaia. Lula fez ataques ao Ministério Público Federal. Eles inventaram que o triplex era meu, eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é, e ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, 3 denúncias do Ministério Público por ilação. Mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força Tarefa, para provar minha inocência. Eu só espero que eles tenham a grandeza de um dia pedir desculpa. O ex-presidente Lula chamou o ex-ministro da Fazenda do governo dele e antigo aliado Antônio Palocci de mentiroso. Na semana passada, Palocci declarou num depoimento ao juiz Sérgio Moro que Lula fechou um pacto de sangue com a Odebrecht
que previa o pagamento de 300 milhões de reais em propinas para campanhas políticas. Segundo Palocci, esse pacto incluía o terreno, o sítio e cachê de palestras. Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. E eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. Nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele. Em outro trecho, o ex-presidente disse que Palocci criou a expressão pacto de sangue para agradar aos investigadores da Lava Jato. Eu vou repetir, porque aqui se repete muita coisa, doutor. Certo. Aqui se repete muita coisa. Pois bem, então eu fiquei vendo o Palocci falar. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Há muito tempo, doutor, há muito tempo eu leio, eu escuto, eu converso com o advogado e eu fico sabendo todo mundo que é preso. A primeira pergunta é: e o Lula? Você conhece o Lula? O Lula estava lá? Diga alguma coisa do Lula. Isso faz 2 anos e meio, doutor Moro. Certo. Eu lamento profundamente que o senhor tenha feito as denúncias. Não, eu não fiz denúncia nenhuma. O juiz Sérgio Moro questionou o ex-presidente sobre um e-mail que Marcelo Odebrecht enviou a Antônio Palocci a respeito do imóvel para o Instituto Lula. No depoimento da semana passada, Palocci afirmou que aconselhou a não fazer o negócio por temer investigação. Essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei não confirma o envolvimento do senhor Palocci nessa negociação? Eu não sei se ele estava envolvido ou não, doutor. Eu não sei se ele estava... É problema dele, se ele estava envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. O ex-presidente foi indagado sobre uma reunião que teria tido com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e com a então presidente eleita Dilma Rousseff pouco antes da posse dela. O ex-ministro Antônio Palocci afirmou que na reunião foi discutido como a Odebrecht manteria um bom relacionamento com o governo Dilma. Senhor ex-presidente, no dia 30 de 12 de 2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Eu conversei com Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar o 1 milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida. E o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei: que a Dilma é possível receber? Recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis, que o senhor credenciou Antônio Palocci. Deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse país. O Ministério Público Federal indagou o ex-presidente sobre uma empresa que teria atuado como laranja da Odebrecht na compra do imóvel para o Instituto Lula. A mesma que fretou um avião para uma das viagens dele. Com relação à empresa DAG, o senhor conheceu a empresa DAG? Doutora, que foi... eu não conheço a empresa DAG. Tudo que eu sei da empresa DAG é o que vocês falam pela imprensa. Consta que a empresa DAG efetuou custos com
o afretamento de uma aeronave que foi cedida para uso do senhor ex-presidente em viagem realizada à República Dominicana. Eu fiz 76 viagens nesse mundo para fazer palestra. Eu não contratava palestra. E eu não contratava avião. As pessoas que me contratavam tinham a obrigação de me pegar em São Paulo, me levar onde ia essa palestra e me trazer de volta para São Paulo. Eu nunca fui saber, sabe, quem é que pagava, porque nos contratos meus, a empresa que me contratava era obrigado a garantir o direito de ir e vir meu. Portanto, eu não sei se quem pagou foi a Dago, Itaú, Bradesco, Bamerindos. Não tenho a menor noção. E o senhor tem conhecimento? Agora, se tiver, deve estar no contrato. Em outro trecho do depoimento, Lula voltou a criticar Antônio Palocci. Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelo fatos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros. Então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, sabe, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula. Não é que eu sou santo, que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena. Do aluguel do apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo. A Lava Jato sustenta que o apartamento foi presente da Odebrecht para Lula. O senhor ex-presidente sabe explicar como foi pago o aluguel desse imóvel a partir de fevereiro de 2011? Dona Maria ficou com a responsabilidade de fazer o contrato e de acertar aluguel, condomínio, IPTU e outras coisas da casa. Era tudo ela que fazia. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel e eu declarava no meu imposto de renda, que a dona Marisa mandava para o procurador, o pagamento do aluguel. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juízo, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Lula disse que nunca tratou de dinheiro com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht. Jamais! O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais! Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis. Que o senhor credenciou Antônio Palocci. Deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse. Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juízo, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, não? eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar.
Lula disse que nunca tratou de dinheiro com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht. Jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis. Que o senhor credenciou Antônio Palocci. Deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse país. O Ministério Público Federal indagou o ex-presidente sobre uma empresa que teria atuado como laranja da Odebrecht na compra do imóvel para o Instituto Lula. A mesma que fretou um avião para uma das viagens dele. Com relação à empresa DAG, o senhor conheceu a empresa DAG? Doutora, que foi eu não conheço a empresa DAG. Tudo que eu sei da empresa DAG é o que vocês falam pela imprensa. Consta que a empresa DAG efetuou custos com o afretamento de uma aeronave que foi cedida para uso do senhor ex-presidente em viagem realizada à República Dominicana. Eu fiz 76 viagens nesse mundo para fazer palestra. Eu não contratava palestra. E eu não contratava avião. As pessoas que me contratavam tinham a obrigação de me pegar em São Paulo, me levar onde ia saber. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis. Que o senhor credenciou Antônio Palocci. Deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse. Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juízo, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Lula disse que nunca tratou de dinheiro com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht. Jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis.
que o senhor credenciou Antônio Palocci... Deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse país. O Ministério Público Federal indagou o ex-presidente sobre um... Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Lula disse que nunca tratou de dinheiro com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht. Jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis. Que o senhor credenciou Antônio Palocci... Deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse. Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juízo, esses recibos não foram apresentados ainda. O senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Lula disse que nunca tratou de dinheiro com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht. Jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento... Quanto queria que ele dissesse? Há muito tempo, doutor. Há muito tempo eu leio, eu escuto, eu converso com o advogado e eu fico sabendo todo mundo que é preso. A primeira pergunta é: e o Lula? Você conhece o Lula? O Lula estava lá? Diga alguma coisa do Lula. Isso faz 2 anos e meio, doutor Moro. Certo. Eu lamento profundamente que o senhor tenha feito as denúncias. Não, eu não fiz denúncia nenhuma. O juiz Sérgio Moro questionou o ex-presidente sobre um e-mail que Marcelo Odebrecht enviou a Antônio Palocci a respeito do imóvel para o Instituto Lula. No depoimento da semana passada, Palocci afirmou que aconselhou a não fazer o negócio por temer investigação. Essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei não confirma o envolvimento do senhor Palocci nessa negociação? Eu não sei se ele estava envolvido ou não, doutor. Eu não sei se ele estava... É problema dele, se ele estava envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país.
O ex-presidente foi indagado sobre uma reunião que teria tido com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e com a então presidente eleita Dilma Rousseff pouco antes da posse dela. O ex-ministro Antônio Palocci afirmou que na reunião foi discutido como a Odebrecht manteria um bom relacionamento com o governo Dilma. Senhor ex-presidente, no dia 30/12/2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Eu conversei com Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar o 1 milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida. E o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei, que a Dilma é possível receber? Recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis, que o senhor credenciou Antônio Palocci. Deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso. No centro de Curitiba, Lula deixou a cidade de carro. O ex-assessor de Antônio Palocci, Branislav Contic, também foi interrogado hoje no mesmo processo. Ele negou as acusações e disse que não teve qualquer envolvimento com o episódio da compra do terreno. Afirmou também que nunca recebeu valores em espécie do setor de propinas da Odebrecht. O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Lula é réu no processo no qual é acusado de receber propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno, onde seria instalado o Instituto Lula, e de um apartamento. O ex-presidente Lula chegou para prestar depoimento por volta de 1h50 da tarde. Ele era aguardado por apoiadores que se concentraram a uma quadra da Justiça Federal do Paraná. Lula desceu e caminhou com os manifestantes por alguns minutos. Ele depôs por aproximadamente 2 horas e deixou o prédio às 4h30 da tarde. A área em torno do prédio da Justiça Federal foi bloqueada, como já tinha acontecido no primeiro interrogatório do ex-presidente Lula em maio. Só pessoas credenciadas, como moradores da região, comerciantes e funcionários da Justiça Federal puderam passar. Mas desta vez, o esquema de segurança teve menos policiais. 1.500 agentes de segurança foram convocados, metade do efetivo usado em maio. A Secretaria de Segurança informou que a redução ocorreu porque vieram menos caravanas para Curitiba. Cerca de 7.000 apoiadores do ex-presidente, segundo os organizadores, e 2.000 de acordo com a PM. Eles fizeram uma caminhada e participaram de um ato convocado por militantes do PT e centrais sindicais com a presença de Lula. Grupos que apoiam a Lava Jato também organizaram um ato a 1,5 km da Justiça Federal. Levaram faixas, cartazes e um boneco representando o juiz Sérgio Moro. O ex-presidente Lula foi denunciado 9 vezes pelo Ministério Público. Em 6, ele se tornou réu. Na ação do triplex do Guarujá, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa recorreu da sentença. Já no processo de hoje, Lula é acusado de receber 13 milhões de reais em propina da Odebrecht, por meio da compra de 2 imóveis, um apartamento vizinho ao que ele mora em São Bernardo do Campo e um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula. A obra nunca saiu do papel. Na semana passada, o ex-ministro Antônio Palocci, que também é réu nesta ação, confirmou as acusações contra Lula e disse que dividiu com o ex-presidente a preocupação que tinha com a compra do terreno. Comentei com ele nesse dia, nossa lista com o Odebrecht já está monstruoso. Se você não quer assumir a tua responsabilidade pelo fato ilícito que você fez, não jogue em cima dos outros.
Então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, sabe, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula. Não é que eu sou santo, que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena. Do aluguel do apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo. A Lava Jato sustenta que o apartamento foi presente da Odebrecht para Lula. O senhor ex-presidente sabe explicar como foi pago o aluguel desse imóvel a partir de fevereiro de 2011? Dona Marisa ficou com a responsabilidade de fazer o contrato e de acertar aluguel, condomínio, IPTU e outras coisas da casa. Era tudo ela que fazia. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel e eu declarava no meu imposto de renda que a dona Marisa mandava para o procurador o pagamento do aluguel. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juízo, esses recibos não foram apresentados ainda. O senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Lula disse que nunca tratou de dinheiro com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht. Jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis. Que o senhor credenciou Antônio Palocci. Deixa eu dizer uma coisa. O Palocci